renovaram, sua esperança foi renovada. Glória a Deus. Amém, amém. Queridos, eu queria convidar a abrir João 20, versículo 19 até o 31, a gente vai ler. Aqui são os últimos momentos de Jesus, depois ressuscitado. Depois que ressuscitou, Jesus ainda fica 40 dias, né? Com seus discípulos, aparecendo alguns, e a gente vai ver com alguns detalhes. Ô Miriam, não colocasse aquela lista não, né? Das confirmações, 10 confirmações que Jesus apareceu aos discípulos, não, né? Bom, se tu conseguir, pode botar tipo 4 em cada slide, sabe? Para adiantar, por favor. Irmão, João 20, a gente vai ler 19 ao 31. Eu vou ler na nova versão internacional. Mas obrigado, irmãos, por compartilhar esses testemunhos, que isso também renova a nossa fé, né? O Senhor, saber que Ele ouve a nossa oração, saber que o Senhor Ele é fiel e que Ele sim pode trazer alegria e paz no momento de angústia, né? Assim como foi, por exemplo, com a Marli, sonhar com o marido e o Senhor livrar ele da morte. O Senhor Ele faz essas coisas para poder renovar a nossa fé, para poder renovar a nossa esperança. João 20, versículo 19 ao 31. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, então aqui Jesus ressuscitou, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Por quê, igreja? Porque ele havia sido ferido nas mãos com os cravos na cruz, e o lado com aquela lança, né, onde saiu água e sangue. Então, ele mostrou para mostrar para os discípulos: olha, eu ressuscitei, mas aqui estão as marcas. E eles se alegraram quando viram o Senhor. Então veja, eles estavam com medo e se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, Dídimo quer dizer gêmeo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Sabe-se lá onde ele estava. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor, Tomé. Mas ele disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado onde estava ferido, eu não vou crer. Não é muitas vezes diferente da gente, né? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus, mais uma vez, entrou e pôs-se no meio deles e mais uma vez disse a eles: A paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Tomé, coloca o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca no meu lado, para de duvidar e creia. Disse Tomé então ao Senhor: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Por que me viu, você creu? E olha só o que o Senhor fala para mim e para você: Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Aqui João está falando especificamente do seu evangelho, né, do evangelho que leva o seu nome. Mas estes milagres escritos aqui no evangelho de João foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham a vida em seu nome. Glória a Deus. Vamos falar sobre a aparição de Jesus. Ele aparece e diz para os discípulos: Paz seja com vocês. Jesus faz isso 2 vezes, né, como a gente viu. E na segunda aparição de Jesus, após essa ressurreição, seus seguidores, tanto homens e mulheres, estavam reunidos nessa casa aqui. Um momento de medo por conta da perseguição, com as portas fechadas, janelas trancadas. Isso ocorreu na tarde do mesmo dia que Jesus ressuscitou e ele apareceu a Maria Madalena, lá no versículo, quando diz o versículo 19, ali, quando a gente viu, não, um pouquinho antes, né, do versículo 19, quando ele aparece a Maria Madalena.
e fala para ela, vá falar aos seus irmãos, vá contar, né, que eu ressuscitei. E apesar do relato de Maria, os discípulos permaneciam sem crer e temerosos, especialmente após terem abandonado Jesus quando ele foi preso, né? Fugiram, saíram correndo e foram se esconder, com medo. Nesse contexto, meus irmãos, de insegurança, de medo, Jesus repetiu por 3 vezes a eles, paz seja com vocês. Nós lemos no versículo 19, nós lemos no versículo 21 e nós lemos no versículo 26, Jesus falando que a paz era com eles, enfatizando aqui que ele é aquele que traz paz, que traz conforto e traz reconciliação do homem com Deus. E quando Jesus aparece aos discípulos, tudo isso está registrado aqui em João e nos outros evangelhos também. Mas eu queria mostrar a vocês, conseguiu, Mirielle? Obrigado pela sua agilidade. Todas estas aparições que nós vamos ver agora só confirmam o fato de que Jesus ressuscitou e que ele vive. Então, durante 40 dias entre a ressurreição e a ascensão dele aos céus, que está lá em Atos 1, Jesus apareceu em 10 ocasiões distintas para confirmar o seu retorno e mostrar aos seus discípulos que ele vive. A primeira aparição é a Maria Madalena, lá junto ao túmulo vazio. Temos aí, você acompanha, mas não precisa abrir o versículo, mas se você quiser anotar para você ler depois, e se alguém perguntar, mas Jesus ressuscitou mesmo? Sim, está aqui, ó. 10 provas que ele ressuscitou. 10 vezes que Jesus apareceu. Isso aqui é apenas para a gente ter essa confirmação da ressurreição de Jesus. Primeiro, Maria Madalena, quando Jesus ressuscita, ela vai lá com os olhos, né? Olhos, não com os olhos, com olhos para poder, como é que se diz? O corpo de Jesus, né? Cuidar depois dele ter sido sepultado. Mas ela vê o quê? A pedra removida e o anjo fala para ela que ele não estava ali, que ele ressuscitou. Então está aí a base bíblica de João 20, 11 a 18. Depois, algumas mulheres no caminho, Jesus aparece a elas ao retornarem do sepulcro. Em Mateus 28 tem esse relato. Jesus aparece especificamente para Pedro. Em Lucas 24 e 1 Coríntios 15 também confirma isso. Os discípulos, né, no caminho de Emaús, que estavam conversando entre si, falando que estavam tristes e com o que havia acontecido. Jesus fala, mas vocês não lembram o que falaram os profetas? Eles convidam então Jesus para ficar na sua casa. Quando Jesus vai partir o pão para jantar com eles, os olhos deles se abrem e eles reconhecem o Senhor. Discípulos em Jerusalém, aqui que a gente viu, sem a participação de Tomé, não sabemos onde é que Tomé estava. Depois com Tomé presente, mais uma vez. Depois 7 discípulos no mar da Galileia, o encontro à beira do mar, em João 21. Os apóstolos e mais 500 seguidores. Jesus aparece, né, numa aparição coletiva, atacado, né? Jesus aparece, como a gente compra no atacado, Jesus já aproveitou e apareceu para os discípulos e mais 500 pessoas. Lá em Mateus, 1 Coríntios também testifica isso. Tiago, que era meio irmão de Jesus, porque era filho de José e Maria. A gente diz meu irmão, né? Porque Jesus humanamente é filho de Maria. Então, Tiago, provavelmente esse Tiago que escreveu a carta de Tiago. Teve um encontro pessoal com Jesus, 1 Coríntios fala sobre isso. E a ascensão no Monte das Oliveiras, a última manifestação visível, que aí é quando Jesus fala com seus discípulos que eles seriam revestidos de poder, eles deveriam testemunhar, e ali ele vai assunto ao céu, em Atos 1, versículo 6 ao 12, ou nos evangelhos, né, também que falam para eles irem por todo mundo pregar o evangelho. Então são 10 testificações da ressurreição de Jesus, né, que ele apareceu para os seus discípulos e as outras pessoas que o seguiam. Então todas essas aparições, meus irmãos, só comprovam historicamente que a ressurreição de Cristo foi real e é isso que fundamenta a nossa fé nele. E nós temos 3 lições preciosíssimas. A primeira lição é que a ressurreição de Cristo representa o ponto principal da nossa fé. Paulo,
vai dirigir aos Coríntios, afirmando em 1 Coríntios 15:14, ele diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então o que fazemos, meus irmãos, não é em vão, porque Jesus Cristo ressuscitou. E a segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Jesus, ele vive e ele reina. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança na nossa vida e a promessa da ressurreição que nós teremos após a nossa morte. Um dia seremos como o Senhor e estaremos com o Senhor na eternidade. E aqui é uma esperança uma esperança e plena alegria. Assim como aconteceu com os discípulos de estarem com medo, na nossa vida também pode ter situações que nos leva a ter medo. Mas o Senhor é aquele que, no lugar do medo, ele transforma em esperança. Assim como fez na vida dos discípulos, transformou o medo em esperança, o Senhor também faz conosco. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração, foi aquele que estava conosco, que vimos seus milagres, não está. O que vai ser de nós? Né? Por um determinado tempo esqueceram daquilo que Jesus falou, que ele voltaria, que era necessário que ele morresse, que eles não iriam ficar sozinhos. Mas isso frustrou o coração deles e houve então desesperança em seu coração, surgiu no coração dos seus discípulos essa falta de esperança. Quando Jesus se revela a eles ressuscitado, então os seus rostos tristes se transformou em alegria, a expressão, aquilo que eles estavam sentindo de medo e falta de esperança se transformou em alegria e esperança na presença do Senhor. A tristeza deu lugar à alegria. Olha só, João, no versículo 20, diz que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então, ao ver o Senhor Jesus ressuscitado, isso trouxe alegria a eles. E, meus irmãos, hoje nós cremos, temos certeza pela palavra do Senhor e pela fé no nosso coração, ele ressuscitou. Nós acabamos de ver 10 momentos em que Jesus apareceu aos discípulos, mais uma prova de que ele ressuscitou. Isso tem que gerar alegria em nosso coração, esperança viva em nosso coração. Está na presença, irmãos, de Jesus Cristo ressuscitado. É promover uma vida repleta de alegria. É certo que vai ter momentos de choro, é certo que vai ter momentos de tristeza, mas não vai ser toda a nossa vida assim. Uma vida triste, não. A vida em Cristo é uma vida de alegria, até porque o seu reino é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Então, mesmo em situações mais difíceis, nós podemos sim conseguir manter essa capacidade de nos alegrarmos na presença do Senhor. Assim, tanto a esperança quanto a alegria, elas estavam presentes quando Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar. Portanto, igreja, se nós cremos que Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, a esperança e a alegria devem estar constantemente no nosso coração. Deve estar no seu coração a esperança e a alegria. A gente tem que estar convicto disso. E a nossa convicção tem que ser fortalecida. As dúvidas dos discípulos foram dissipadas. Né? Esse episódio que Tomé teve, que muitas vezes nós temos de dúvida, isso é dissipado, isso é desfeito na presença do Senhor. Durante algum tempo, Tomé se revelou cético, ou seja, ele não cria. Cético é aquela pessoa que não crê, que não acredita. Ele não acreditou na ressurreição de Jesus, como a gente viu no versículo 25. Mas quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as dúvidas de Tomé foram resolvidas, foram dissipadas. Cristo ressuscitou e eliminou qualquer possibilidade de dúvida no coração dos discípulos. Jesus renovou a alegria, Jesus renovou a fé deles naquele momento em que os encontrou. E é isso que o Senhor faz conosco, ele fortalece a nossa fé. Antes Tomé não acreditava. Agora Tomé faz uma linda declaração de fé ao Senhor. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. E nós podemos também fazer essa declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. É a maior declaração de fé que você pode fazer ao Senhor.
chamando ele de teu Senhor, de teu Deus. Ele se faz propriedade sua, assim como você é propriedade do Senhor. Ele diz para você, você é meu filho, você é minha filha. E nós podemos dizer para ele, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Ao longo da história da igreja, a gente encontra indivíduos que, antes que não acreditavam em Cristo, assim como o filho da irmã Frieda, agora, com o passar da vida e lendo a palavra de Deus e tendo experiência com o Senhor, começam a acreditar no Senhor. Então recebem a salvação. Eles creem que Ele é o único Deus verdadeiro, revelado aqui na palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da vida de todo aquele que crê em seu nome. E o Senhor renova a nossa esperança. Ele renova. Olha só, Paulo ensinava e defendia essa verdade de que, segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Se baseia isso na ressurreição e glorificação de Jesus. Veja comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14. Para nós vermos sobre a nossa ressurreição com o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 14, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, aqueles que tinham a vida em Cristo e morreram. Esses ressuscitarão com o Senhor. Então você vai ressuscitar com o Senhor Jesus. A ressurreição e glorificação de Cristo serve como essa antecipação da ressurreição dos salvos. Então, vai acontecer conosco também, os salvos que partiram, com o Senhor. Então, Jesus ressuscitou, e esse é um fato inquestionável, e o que aviva a nossa fé e a nossa esperança. É isso, meus irmãos. Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé não é em vão. Nós podemos pregar com confiança, nós podemos viver em Cristo, porque Ele ressuscitou e Ele vive. Não estamos sozinhos. Ele deixou conosco o Espírito Santo. É o Espírito que nos lembra todos os dias. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ele nos lembra todos os dias que somos filhos de Deus, que somos amados. Então aqui eu vou concluindo. Mostrar que Jesus é Deus. Esse é o principal ponto, o principal foco de João ao escrever esse evangelho, ao ser inspirado pelo Espírito Santo, é mostrar que Jesus Cristo, Ele é Deus e ninguém pode falar ao contrário. Até podem, falam até hoje, mas a palavra de Deus, que é a verdade, ela testifica isso no nosso coração. Então, quando você lê a Bíblia, leia, peça para que o Espírito Santo te ajude a entender, para que o Espírito Santo abra o teu coração, a tua mente, os teus ouvidos, para que essa certeza da palavra de Deus esteja permanente no seu coração, para que você veja que tudo isso aqui remete somente a Jesus Cristo. Esse livro fala sobre Jesus Cristo, o Salvador e Senhor do mundo. No finalzinho de João, capítulo 20, a gente vê esse objetivo, que ele diz no 30 e 31. João 30, 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes sinais miraculosos que estão registrados aqui foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então creia, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Jesus Cristo é Deus. O objetivo de João é defender a divindade de Jesus. O objetivo de João é mostrar Jesus Cristo, Ele é Deus. O Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus Criador, lá antes de tudo existir, Ele já era. Ele é Deus. Ele é Deus, estava no princípio de toda a criação. Mas mesmo assim, por amor a nós, devido ao pecado ter entrado na humanidade, o pecado ter gerado morte, e por nos amar, o Senhor se fez carne, habitou entre nós com esse propósito de entregar a sua vida em nosso lugar, nos substituir na cruz do Calvário para que tenhamos vida e salvação. Então creia,
Jesus Cristo ressuscitou e ele vive. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você pudesse, para nós finalizarmos, mencionar pelo menos 3 momentos em que Jesus apareceu aos seus discípulos. Eu falei 10, mostrei 10. Se você puder lembrar de um, a gente vai lembrando junto e a gente fecha pelo menos 3. Alguém pode falar um momento que Jesus apareceu aos discípulos? Maria Madalena, no sepulcro, isso é o primeiro. Apareceu para Tomé ali, também. Qual momento? Tem um momento que ele aparece ali na casa, né, junto com Tomé. Tem um momento que ele vai aparecer lá para os discípulos e mais 500 pessoas. Então, sim, né? Se pudesse, tem um momento que ele aparece para os discípulos. Mais algum momento específico? No caminho de Emaús, 2 discípulos estavam caminhando. Mais alguém? Lá no finalzinho da pesca, né? Quando eles estão lá pescando de novo, Jesus aparece e faz um peixinho na fogueira para os discípulos, né? E pergunta para Pedro se ele amava Jesus. Então essa é uma das aparições. Então não se esqueça disso, Jesus Cristo ressuscitou. Minha irmã, tem algumas respostas. Talvez porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Ou porque talvez Pedro tivesse muita dúvida se amava mesmo Jesus. Aí até Pedro cair em si, Jesus terminou de perguntar. Essas são as duas respostas que eu teria. Pode ser também amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não vejo muito por esse lado, mas pode ser também uma defesa, né? Como é que a gente diz na pregação, que, né, para a gente simbolizar ou trazer alguma esqueci o nome. Algum significado. Mas como não fala sobre isso, a gente não pode falar, por causa da Trindade. Mas pode ser que alguém tenha pregado sobre isso. Mas talvez, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, isso que a gente leu em João 20, estava de porta e janela fechada. Jesus atravessou a parede 2 vezes. Então, irmã Helene, seria essas duas que eu teria. Sobre a Trindade eu nunca tinha pensado, não. Pode ser também uma base. Tem muita coisa que fala que na Bíblia tem 3 vezes, né? Pode ser, mas também Jesus quis perguntar 3 vezes. Na terceira resposta? Sim, quando ele nega, canta o galo. O galo não cantou 3 vezes, tá? Foi Pedro que negou 3 vezes, o galo cantou só uma vez. Aí, Jesus, enquanto estão prendendo Jesus, Jesus olha para Pedro. E ali Pedro cai em si e chora amargamente. Não. Ele negou e o galo cantou e Jesus olhou para ele. Por 3 momentos as pessoas perguntam se ele estava com Jesus. Isso, exatamente. Imagina, né? Negou Jesus olhou diretamente no olho de Pedro. Mas ao contrário de Judas, Pedro não se matou. Né? Continuou ali, se arrependeu e aí quando a gente vê Jesus chamando ele para caminhar na beira da praia, perguntar: Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, te amo. Então vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, me ama? Sim, Senhor, te amo. Tu sabes, Pedro.
vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, me amas. O Senhor sabe todas as coisas. Aí vai apacentar em duas coisas. Vai apacentar minhas ovelhas. Primeiro ele fala cordeiro, né? Por duas vezes, depois minhas ovelhas. É o ministério de Pedro, né? Cuidar de ovelha, pastorear, cuidar da igreja. Não tem uma resposta exata do porquê, perguntou 3 vezes. Na minha eu sempre preguei que é porque Pedro negou 3 vezes Jesus. Aí para ter como é que fala? Pedro negou 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes se ele amava. Essa é a minha... Quando eu prego sobre isso, eu prego por causa das 3 negações de Pedro. Para cair em cima. Eu peguei sobre a Trindade. Sim. E isso também traz pra gente, né? Porque nós também podemos negar Jesus. E negar Jesus, meus irmãos, não é só falar não te conheço, Senhor. Mas é fazer aquilo que o Senhor não aprova. Né? Momentos que nós fazemos que o Senhor não aprova. Andar na roda dos esclarecedores. Fazer coisas que o Senhor não aprova. Nós negamos Jesus quando a gente mente. Nós negamos Jesus quando desonramos os pais. Quando nós mentimos. Quando nós falamos besteira, palavras torpes. Nós negamos Jesus assim. E é certo que bem mais profundo. As pessoas realmente podem negar Jesus negando a fé. É por isso que nós temos que orar pelos missionários que estão em perseguição, para que eles estejam firmes e não negam Jesus, porque eles são torturados para negar Jesus, negar a fé. Então nós, como igreja, temos que clamar por isso. Assim como a Guilherme está orando aqui no início, né, sobre os missionários, é muito importante. Bem, igreja? Eu queria te convidar, quinta-feira de manhã tem a consagração, mas nessa quinta não vai ser aqui presencial na igreja, vai ser de forma online, porque está muito frio. E para que mais pessoas possam participar do nosso devocional, porque nas últimas vezes só estava eu e mais um aqui, né? Eliane, ou eu e o Osmo. Então, para que mais gente possa participar, eu queria fazer de forma online. Das 6h30 às 7h30 nós vamos ter um momento devocional de leitura da palavra, de oração juntos, e ali nós iniciamos nosso jejum até o horário do almoço, tá? Mas não vamos ficar ali na reunião online até o horário do almoço, é só das 6h30 às 7h30, tá? Tá muito frio. Não quero que você fique doente. Eu quero que nesse mês a gente possa fazer desse jeito. Tá bom? Mas vai estar com o coração, com a mente no Senhor. Vai bem agasalhado, hein, irmão? Então, tem gente também que vai trabalhar nesse horário. Mas lembre-se para estar com o coração, com a mente em Cristo. Tá bom? Então, 6h30 às 7h30, a gente vai estar na forma online. Um pouquinho antes eu vou mandar o link lá no grupo da igreja, para que você possa participar, tá bom? A gente vai orar por... maturidade espiritual e comunhão. Esse vai ser o nosso propósito desse mês de oração. Esse vai ser o nosso propósito para jejuar nessa quinta-feira. Maturidade espiritual, para que a gente venha amadurecer espiritualmente, em conhecimento do Espírito Santo, em comunhão com o Senhor e com a igreja. Tá bom? Nós vamos orar por isso. Vamos colocar a nossa vida, a nossa igreja nesse propósito de jejum e oração. Certo? Quinta-feira, então, das 6h30 às 7h30. Não vai ser aqui na igreja, vai ser de forma online. Você com o seu celular, para que você possa estar com a sua família também junto ali. Vamos ter um momento de leitura da palavra, de louvor, de oração juntos. Tá? E você pode seguir para o seu trabalho. Se tiver que sair antes, tudo bem. Mas o jejum vai até o horário do almoço. Tá? Se você puder até o horário do almoço. Se tiver que entregar antes para alguma necessidade, está tudo bem. Tá? O que importa é o teu compromisso, teu propósito com o Senhor de coração. Tá bom? E amanhã à noite nós vamos ter o nosso grupo de crescimento também online. Que é onde eu faço... como se fosse uma roda de conversa, onde a gente conversa sobre assuntos que normalmente a gente não consegue no púlpito. E que a gente aplica isso na nossa vida. Então, os novos convertidos, aqueles que se batizaram, os irmãos da igreja, está aberto para todo mundo. Tá? É um grupo de crescimento, para a gente crescer nessa jornada de fé. E quinta-feira à noite, essa quinta-feira e na quinta que vem, eu quero convidar toda a igreja e convocar a todos que trabalham aqui na igreja, que servem na igreja em alguma escala, a participar um pequeno curso que eu vou estar dando sobre Bíblia na prática. Essa quinta-feira e na outra quinta-feira. Bíblia na prática, meus irmãos, a gente vai ver métodos e um jeito simples de nós podermos ler a palavra, entender e aplicar na nossa vida.
Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de ler e entender a palavra, ou até elaborar um esboço para poder pregar, para poder ensinar, né, seja com as crianças. Existe um jeito, existe um método para nós podermos ler, entender e aplicar. Então, a todos que servem na igreja, obreiros, líderes, diáconos, servem em algum departamento, eu quero convocar vocês para estarem presentes. Quinta-feira à noite vai ser online também, tá? Porque aí vai ter apresentação de slide e para que possamos ter mais adesão, né? Se eu fizesse na igreja, talvez nem todo mundo ia conseguir vir. Então eu vou fazer online também nessa quinta-feira e nós vamos aprender. Vai ter exercício prático ali para nós elaborarmos pequenas pregações ou momentos de reflexão para você aplicar na sua vida, ou se tiver oportunidade de pregar, dirigir um culto, você saber como fazer isso de forma mais fácil, ou no teu momento devocional, de estudo bíblico pessoal, tá bom? Para nós realmente entendermos como ler, entender a palavra e aplicar ela. Então, nessa quinta e na quinta que vem à noite, tá? Das 7h30 às 9 horas no máximo, vai ser esse momento. Essa quinta e na quinta que vem, tá bom? Está aberto para toda a igreja, mas os obreiros, líderes e diáconos são obrigados a estarem presentes. Caso não possa, me avisa, tá bom? Por que eu estou falando obrigado? Porque a gente precisa caminhar em maturidade e crescer, meus irmãos. Se eu falar que não é obrigado, aí talvez você falte. Eu não quero que você falte. Porque os obreiros, diáconos e líderes aqui que estão trabalhando precisam ter conhecimento da palavra. Precisam estar prontos. Se eu chamar algum aqui para, vai dirigir o culto ou vai ensinar a criança, a pessoa precisa estar pronta, meus irmãos. Daí eu chamo de última hora. Não, mas daí eu não tenho palavra pronta. Não, meus irmãos, mas como que a gente lê e rapidamente a gente consegue entender o versículo e aplicar na nossa vida? Tem perguntas que a gente consegue fazer para a Bíblia e ter a resposta, né? Por que escreveu isso? Para que escreveu isso? Então fica mais fácil. Essa palavra eu não entendi. Onde é que eu procuro o significado? Então a gente vai aprender isso junto. Isso é uma forma fácil e simples para nós entendermos a palavra e conseguir aplicar, conseguir elaborar uma pregação para poder pregar, ensinar as crianças, ensinar aqui na igreja. Tá bom, meus irmãos? Então conto com a sua presença. Obreiros, diáconos, líderes, né, todos que servem na igreja estão obrigados a estarem presentes. Tá bom? Assim também no jejum e oração de manhã. Tá? Quero ver todo mundo lá às 6h30 da manhã online para nós iniciarmos nosso devocional junto, certo? 7h30, mas daí não vai ser aqui na igreja, vai ser quinta também, 7h30. De manhã é 6h30 e 7h30 da manhã. À noite é das 7h30 até as 9 no máximo. Isso. Na igreja? Isso, à noite, 7h30 é horário do culto, 7h30 às 9 no máximo. Tá bom? Eu tô online. Não, online. Eu falei domingo que ia ser na igreja, vou fazer online também para que mais gente possa participar. Isso. Tá bom? Vou fazer lá para que mais gente possa participar. Eu e a Sara, a gente entrou nesse acordo para que possa ter mais adesão. Né? Você talvez com criança não conseguisse vir à igreja, ou por saúde mesmo. Como eu falei isso, alguns são mais fáceis de vir no frio, outros não. Então, para que mais gente da igreja possa participar, a gente tem hoje essa ferramenta online para poder participar, é bem fácil. Vou mandar o link, você só vai clicar e já vai abrir para você. Tá? Talvez tenha que baixar o aplicativo, mas eu vou te ensinar, vou te ajudar a isso. Tá bom? Todos aqui têm celular? Sim? Então a gente consegue, meus irmãos, tá bom? Bem? Vamos utilizar isso para nosso crescimento, tá? Outro tempo, se fosse outra estação, a gente faria na igreja tranquilo, mas eu quero que mais gente participe. Tá bom? Espero que vocês compreendam, espero que vocês me ajudem nisso, tá bom? Se coloca de pé, vamos finalizar. A Bíblia fala para nós irmos, fazermos discípulos, ensinando. Né? Então é isso que é o nosso dever como discípulo de Jesus, ensinar. Então, vou estar ensinando para que você possa ensinar outros também, para que você possa aplicar isso na sua vida. Se você tiver a oportunidade de pregar, de dar um estudo, de ensinar as crianças, evangelizar, então você já vai estar preparado. É claro que isso não é o suficiente, duas quintas-feiras apenas, né? Mas vai ser muito bom a gente estar junto para aprender, tá bom? Então conto com você. Vamos orar para finalizar. Alguém tem algum motivo de oração para finalizar? Quem é Mariana? Oh, meu Deus. Fazer o quê? Purê? Purê de batata? Exatamente. É pela barriga. É isso aí. Não?
Não é purê de verdade, não. Ah, o purê da vida dela, de pegar e amassar ela. Ah, de Paraná, essa expressão. Entendi. É isso aí. Vamos fazer purês, meus irmãos. Amém? Vamos fazer purês de pessoas. Vamos. É isso aí. Agora entendi. Eu vou usar isso aí também. Muito bom, muito bom. Amém. Mariana, vamos orar por ela. Sim. Então vou orar por mais. Certo. Então passou aí. Pedro. Pedro. Seu prematuro. Vou orar por ele. Mais ou menos. Vamos lembrar sempre das nossas crianças aqui da igreja, né? Por esse tempo do filho, precisamos orar por eles. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos por esse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine cada dia, nos ajude a aplicar a Tua Palavra em nossa vida, nos ajude a Te conhecer cada dia mais e termos a nossa vida sempre voltada para o Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente seja guardada no Senhor. Nos ajude, Deus, em todos os momentos de paz e momentos de dificuldade também. Que nosso coração possa estar em Ti, que a nossa fé, a nossa esperança seja renovada no Senhor, como nós estudamos aqui, em nome de Jesus. Nós colocamos essas vidas diante do trono da Tua graça, Mariana, para que o Senhor use a vida da irmã Eliane, para poder ministrar o Teu Evangelho no coração dela. Espírito Santo, convença esse coração. Senhor, revela-se a esse coração. Usa poderosamente a vida da Eliane para poder levar a Tua palavra de esperança, de amor, de graça a essa vida. Em nome de Jesus. Oramos também por esse neném que acabou de nascer, para que o Senhor traga saúde sobre ele, para que o Senhor tire qualquer problema ali de saúde, que nasceu, Senhor, prematuro, que o Senhor possa ir naquele hospital, naquele quarto, trazendo saúde, ou se estiver em casa, e se revelando ao coração dos pais, trazendo salvação sobre essa casa. Oramos também pelo Michael, para que o Senhor traga uma cura, um alívio sobre a sua lombar, sobre a sua coluna, que ele possa dormir bem essa noite, ser curado pelo Senhor. Nós declaramos a Tua cura, Senhor, porque nós cremos e o Senhor nos manda orarmos pelos enfermos, eles serem curados. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor traga uma cura completa sobre eles, em nome de Jesus, assim como a irmã Guilmar aqui pediu ajuda em oração para o seu joelho. Senhor, toca no joelho da irmã Guilmar, toca, Senhor, e traz cura, traz alívio, Senhor, sobre os nervos, sobre tendões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz uma cura sobre o joelho da irmã Guilmar. Nós cremos que Tu és poderoso para isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Jesus, a graça do Pai, o consolo do Espírito Santo estejam com todos. A Igreja Maná diz amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma noite de descanso e de paz. Amém?